Olá, bom dia. Quinta-feira, dia 26 de setembro, o clima bem frio na região. A primavera começou gelada e a previsão do tempo você vê daqui a pouco. Porque primeiro a gente confere as notícias do trânsito para quem sai de casa agora. Já vamos então com o Pedro Leão, que está em Sorocaba e tem todas as informações sobre o trânsito local e também das estradas da região. Bom dia, Pedro. Bom dia, Nolan. Bom dia a todos que acompanham a Noticidade de Manhã. Hoje eu estou no centro de Sorocaba, na altura da rua Álvaro Soares, uma das mais importantes vias da região central da cidade. Como podemos ver pelas imagens, o trânsito é tranquilo ainda no centro da cidade. Até mesmo o movimento de pessoas que chegam para trabalhar não é grande. E ontem um homem ficou ferido após sofrer um acidente de moto na rua Moreira César, em Sorocaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um carro fechou o motociclista que perdeu o controle em uma curva. Por sorte, ele sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital regional. Fica aí uma orientação para o motorista, que é importante sempre respeitar a preferência e prestar atenção à movimentação dos motociclistas e dos outros veículos. E atenção agora aos motoristas de salto. A partir de hoje, o tráfego da Avenida Vicente Chivitaro deve ser desviado. De acordo com a Prefeitura, isso se deve à continuidade das obras da Ponte Estaiada. O desvio vai acontecer a partir das 9 horas da manhã. O trecho no final da rua Floriano Peixoto terá sentido de mão única em direção à rua Marechal Deodoro, que será devidamente identificada com placas de sinalização. As carretas podem acessar a cidade pela rodovia Marechal Rondon, no quilômetro 97, e pela rodovia Santos Dumont, no quilômetro 44. Veículos comuns podem utilizar a entrada pelo bairro São Pedro e São Paulo. O prazo da obra é de 2 anos. E agora falando sobre as rodovias, quem segue para São Paulo pelo sistema Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo só encontra dificuldade na chegada à capital. O sentido interior segue sem pontos de lentidão. Nolan, essas foram as informações do trânsito e daqui a pouco eu volto para falar sobre a greve dos bancários. Tá certo, Pedro. Muito obrigado por essas informações. Ainda hoje aqui no Noticidade de Manhã, as lotéricas são opções para quem precisa de serviços bancários. A categoria completa hoje uma semana de greve. Você vai ver também os gols da rodada, tem Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Personal Car, já ouviu falar nisso? Um sorocabano inovou e trabalha dando assistência a veículos, desde a limpeza até a compra do carro. Você vai entender melhor, já já. Um servente de pedreiro morreu soterrado enquanto trabalhava em um condomínio em Campo Limpo Paulista. De acordo com a polícia, ele estava em um buraco quando a terra cedeu. Populares ajudaram no resgate do homem de 53 anos. O Corpo de Bombeiros chegou a resgatar a vítima, mas ela não resistiu e morreu a caminho do hospital. Depois de um ano de investigação, a Operação Concórdia da Polícia Civil prende 8 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. O grupo atuava em Votorantim, Sorocaba e também Araçoiaba da Serra. Veja. A polícia apresentou 8 suspeitos de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas, que atuava em Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Dos presos, Fernando Santos de Miranda, de 32 anos, conhecido como Cicatriz, era quem chefiava o grupo, além de ser o responsável por trazer a droga do Guarujá, cidade da Baixada Santista. Ele articulava e distribuía a droga na região, que atingia aí Sorocaba, Votorantim, Araçoiaba. Segundo a polícia, a quadrilha cuidava desde o refino até a distribuição para microtraficantes, o que demonstrava a organização. Pelo que o nosso trabalho de inteligência levantou, era uma quadrilha que tinha muita estratégia e extremamente articulada. A Operação Concórdia foi deflagrada na madrugada desta quarta-feira. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão. Nós localizamos tanto armas de fogo, drogas em diversas porções, diversos tipos de drogas, desde cocaína, crack, maconha, que são as principais. As investigações devem prosseguir pela procura dos 3 foragidos: Juliano Wesley Pereira Santos, José Marcos Cordeiro Pires e Elton Moreira de Freitas. 7h08, a gente fala agora que com essa greve dos bancários, que hoje completa uma semana, a opção para pagamentos e serviços são as casas lotéricas. Nas lotéricas do centro não há filas longas, mas o movimento é constante. Os serviços delegados pela Caixa Econômica Federal nas lotéricas são o recebimento de contas de concessionárias, como água, luz e telefone, carnês, prestações, faturas e documentos de diversos convênios.
Principalmente quando os bancários estão em greve, as lotéricas funcionam como uma espécie de agência. Embora seja possível pagar boletos e realizar saques, existe um limite para cada tipo de serviço. Uma opção para quem não pode esperar. As que você consegue pagar na lotérica, você paga. As que você não consegue, infelizmente você tem que pagar os juros depois. E não tem nem aonde reclamar. E o movimento nessas casas lotéricas, que de acordo com os gerentes aumenta até 20% quando os bancos estão em greve, deve continuar. Porque, por enquanto, a categoria ainda deve ficar de braços cruzados. Por isso, a gente já vai com o Pedro Leão de novo, que vai dar as informações. Pedro, teve alguma novidade nessa greve, algum acordo com o sindicato patronal ou não? Não, Nolan. Por enquanto, os bancos continuam em greve. Os bancários pedem reajuste salarial de 11% e os banqueiros só oferecem 6%. Para dar mais informações sobre esta greve, eu converso agora com Júlio César Machado, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região. Júlio, bom dia. Em Sorocaba, quantas agências e quantos bancários estão parados? Muito bom dia. Em Sorocaba nós temos hoje 58 agências paralisadas em uma média de 1.200 trabalhadores parados. Na nossa região são 4.500 e aqui em Sorocaba 2.200 funcionários. Há previsão de negociação com os banqueiros? Não tem previsão nenhuma. O nosso comando de negociação, os sindicalistas, nós estaremos reunidos hoje em São Paulo discutindo uma semana de greve. E é um preparativo para um contato com a FENABAN para ver se nós conseguimos agendar uma nova reunião, uma nova negociação, mas até o momento só o movimento sindical vai estar reunido para discutir a movimentação da última semana. Enquanto isso, existem serviços que as pessoas não conseguem fazer nas lotéricas, pelos sites dos bancos e nem mesmo nos caixas eletrônicos. O que você aconselha essas pessoas a fazer? Eu aconselho, assim que terminar a greve, que as pessoas procurem o gerente das agências que estão fechadas e façam uma conversação com eles para dizer que tentou fazer o pagamento, mas a agência que estava fechada. Não é o problema do cidadão, é um problema do banqueiro, do banco. Então a gente faz esse aconselhamento e, lógico, procurar o PROCON, aqueles que não tiverem nem os documentos para poder fazer o seu pagamento. Ok, muito obrigado. Aí, Nolan, é com você. Obrigado, Pedro. Vamos agora fazer uma conexão com o SBT São Paulo para saber os destaques de hoje com Patrícia Rocha. Um criminoso foi baleado numa troca de tiros numa suposta tentativa de assalto a um policial militar na zona sul de São Paulo. Larice Neves. O tiroteio aconteceu por volta de 2 horas da manhã na zona sul da capital paulista. O PM seguia de moto quando foi abordado por 2 assaltantes em uma outra motocicleta. Ele foi revistado, tentou fugir, os assaltantes atiraram e ele reagiu. Um dos criminosos foi baleado e preso. O outro conseguiu fugir. A PM apreendeu uma arma de brinquedo. A motocicleta utilizada pelos criminosos é roubada. De São Paulo, Larice Neves para o SBT Manhã. E um policial federal morreu numa troca de tiros com traficantes numa operação para interceptar um avião carregado de drogas. O tiroteio aconteceu num canavial na cidade de Bocaina, que fica a pouco mais de 300 quilômetros de São Paulo, no interior do estado. Na ação, a aeronave caiu e provocou um incêndio. Os traficantes conseguiram fugir. A polícia ainda não divulgou a quantidade da droga apreendida, nem de onde o avião teria partido. E olha, de acordo com o Dr. Fábio Coelho, advogado do Instituto Vida, que administrava as UBSs de Itapetininga, o Instituto foi obrigado a demitir ontem 470 funcionários. Segundo ele, a Prefeitura diz que só vai pagar a rescisão do contrato por meio de ação judicial. O Instituto deve entrar com mais de 400 processos. Por conta disso, os postos de saúde, algumas farmácias, unidades básicas e casas do adolescente vão parar. A rescisão de todos os funcionários deve ser feita entre hoje e amanhã. A Prefeitura determinou que o Instituto tem 5 dias para liberar os prédios. Essa rescisão de contrato entre Prefeitura e Instituto aconteceu depois que os funcionários do Instituto entraram em greve por falta de pagamento de salários essa semana. Eles alegam que não recebem desde agosto.
Mudando de assunto agora, vamos falar de criatividade. A gente mostra o exemplo de um morador de Sorocaba que tem conquistado um público diferente, trabalhando como personal car. Sabe o que é isso? Entenda na reportagem. Silvia possui 5 carros e mora em uma chácara. Todos da família trabalham e ninguém tem tempo para fazer a manutenção dos veículos. Cansada da situação, contratou uma pessoa para o serviço pesado. Foi uma mão na roda, né? Salvou a nossa vida, porque qualquer coisinha, dificuldade, ele vem e socorre, leva o carro e entrega perfeito. E o mais importante, com confiança, né? Ele até ajudou a filha da Silvia a comprar um carro. Correu atrás de agências e preço e chegou a encontrar um preço bom em Jundiaí, comprou o carro, seguro, tudo. Ela só teve que ir lá assinar e sair com o carro. O faz tudo é o Abrão. Ele se auto-intitula Personal Car. Serve de motorista, mecânico e até de despachante. Do veículo eu sou tudo, né? Eu sou um verdadeiro personal car do veículo mesmo, né? O cliente não tem preocupação nenhuma em se mexer com o carro ou a dor de cabeça que, às vezes, algumas coisas dão, né? A respeito do veículo. E o serviço do Abrão não para. Não importa onde ele esteja. O telefone tocou, é hora de trabalhar. Abrão? Pois não? Carro quebrou? Pode deixar. 10 minutos, no mesmo lugar lá, né? Tá bom então, obrigado. A cobrança varia, sai acima de R$30 e já são mais de 70 clientes. Faça chuva, faça sol, 24 horas, estou de plantão, sempre na alerta. E com tanta dedicação, Abrão já ganhou alguns apelidos. Disque Abrão, Disque Valdir, ou Mão na Roda, chama Mão na Roda, e aí a gente tá aí, né? A ideia é boa. A quinta-feira tem temperaturas baixas na região, mas o sol deve aparecer. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, que hoje registra a mínima de 9 graus. A variação de temperatura é grande, viu? E a máxima pode chegar aos 23. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Itu, as temperaturas variam entre 9 e 23 graus. Mesma mínima para Jundiaí. Em Pilar do Sul, a mínima chega aos 8 graus. Itapetininga tem mínima de 9 e máxima de... 7 horas e 22 minutos, quarta-feira movimentada no futebol. Pela Copa Paulista, o São Bento venceu o Monte Azul por 2-1 no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O time está na terceira colocação do grupo 6. E o Ituano ganhou do Rio Preto com o mesmo resultado, 2-1. Teve também rodada do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. E o Noticiário de Manhã mostra todos os gols para você, veja. No Maracanã, o Flamengo saiu na frente com o ex-corintiano André Santos. O empate do Fogão veio com Edilson. O lateral chutou forte, a bola desviou em Samir e enganou o goleiro Felipe. 1-1. Edmilson driblou o goleiro e abriu o placar para o Vasco no Serra Dourada. A reação do Goiás veio com o gordinho Walter batendo o pênalti. E com este belo chute cruzado de Rony. Goiás, 2-1 de virada. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos enfrentou o Náutico em jogo adiado do primeiro turno. O lanterna do Brasileirão assustou e abriu o placar com Maicon Leite. Cícero empatou, batendo falta com categoria. 1-1, placar final. Em partida adiantada da 25ª rodada, o Atlético Mineiro saiu na frente do Criciúma. Luan marcou de cabeça. E com uma bicicleta meio sem jeito, Lins empatou para o time de Santa Catarina. 1-1. Belo gol. E no basquete, a Liga Sorocabana recebe hoje, às 8 da noite, a equipe do Mogi das Cruzes. O time de Sorocaba vem de 2 derrotas seguidas. Mesmo assim, ainda está na 5ª colocação do campeonato. O jogo vai ser realizado no ginásio municipal Gualberto Moreira. Boa sorte ao time. No Espaço Solidário de hoje, vamos mostrar o trabalho feito por uma ONG internacional de Itapetininga. A ajuda é oferecida a cães da cidade e da região, que normalmente são vítimas de maus tratos. Depois de receber os cuidados, eles vão para a adoção e com uma nova tecnologia que permite o acompanhamento do bichinho. Veja. A ONG é internacional e a unidade de Itapetininga tem 28 anos. Aqui, cães e gatos ficam separados por personalidade, até por panelinhas. Cada um tem uma história, normalmente, de abandono e de maus tratos. Ludi foi encontrada com 4 fraturas em um terreno. O alemão só anda em círculos porque foi agredido.
Atenas perdeu uma pata depois de ser atropelada. E o urso não gosta da presença de homens porque foi machucado por um. A gente atende casos de todos os tipos aqui dentro da ONG, né? Tanto os casos simples como os mais complexos, né? Porque são cachorros provenientes de todas as áreas, de todos os tipos de maus tratos. Por isso, a ONG se empenha em denunciar os casos de violência. Quando os maus tratos são muito grandes, casos de estupro, casos de esfaqueamento, tiro, então aí a gente acaba indo para a delegacia, chama a polícia, vai para a delegacia e abre um TC, que é um termo circunstanciado de maus tratos, né? E aí a gente deixa para a justiça resolver a situação. É bom deixar claro que não se trata de um depósito de cães e gatos. Deixá-los na frente da sede e ir embora é um crime. Muitas vezes a gente amanhece aqui com uma caixa com 7, 8 filhotes. Isso é abandono. Isso é abandono. Assim que chegam aqui, os animais recebem assistência, tratamento médico, são castrados e vacinados. Eles só são entregues a um novo dono depois que a ONG faz o cadastramento do interessado e ainda visita a casa da família. O trabalho da ONG não termina com a adoção. Desde o ano passado, cães e gatos só saem daqui com um chip de identificação. Desse jeito, a Codorna, essa aí de 3 anos, passou a ter um tipo de RG canino, um código único. Um número mundial para cada animal. E esse número vai ser colocado num banco de dados que consta o animal, idade, sexo e com quem está esse animal. Os dados da pessoa. Como se trata de um trabalho sem fim, a ONG precisa de doações de remédios, cobertores e casinhas. E claro, gente com disposição para adotar e cuidar bem de um desses bichinhos, para que as histórias felizes se tornem mais frequentes do que as tragédias por aqui. Tem um cãozinho que a gente pegou num bairro aí, que ele levou, a gente não sabe, a pessoa não sabe dizer se foi chute, atropelamento, o que foi. Provavelmente foi mesmo um chute e ele perdeu a mandíbula. E ele está sempre com a boquinha aberta, a linguinha pendurada, ele baba, ele exala um cheiro meio forte, ele não tem um dente na boca. E esse animal ficou aqui e uma moça veio e ela se apaixonou por ele. Porque ele tem que ter um tratamento especial, comida especial, né? Ele só come comida pastosa. E ela levou e ele está super bem lá com ela. Belo exemplo da ONG. E o Noticidade de Manhã fica por aqui. Dê sua sugestão de reportagem pelo www.tvsorocaba.com.br ou pelo telefone, é o 15 3238 8804. Outras notícias da nossa região você assiste à 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Mariel Marte. A gente encerra essa edição com imagens ao vivo da rua Álvaro Soares, no centro de Sorocaba. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau.